E aí, pessoal, aqui quem fala é o Simas, tudo bom com vocês? E hoje eu vou falar as coisas que eu sinto falta no meu Nintendo Switch. Eu tive Nintendo DS e 3DS durante muito tempo, e isso faz eu sentir falta de algumas coisas no Nintendo Switch. A primeira coisa que eu sinto muita falta é uma segunda tela. A segunda tela do DS e do 3DS era maravilhosa. Eu gostava muito de ter duas telas, e eu ainda sonho que um dia a Nintendo vai lançar um Switch com duas telas ou com uma tela dobrável, porque eu amava no DS e no 3DS. Outra coisa que muita gente considerava horrível no 3DS, mas que eu amava, era o analógico slider. Eu achava o analógico slider do 3DS muito melhor do que esse analógico aqui do Joy-Con, que como vocês podem ver, o meu já tá no bico do corvo já. Em breve eu vou ter que trocar. Então, essas são as duas coisas que eu sinto mais falta, né? Outra coisa que eu sinto muita falta é da organização do 3DS. Então, aquela criação de pastas, aquela tela bem bonitona, em cima o papel de parede, eu gostava demais. Então, no Nintendo Switch não tem como a gente fazer isso, infelizmente. Outra coisa que eu gostava muito no 3DS é que os emuladores, eles funcionavam de uma forma muito bacana. Você podia escolher ou na tela de cima ou na tela de baixo, podia colocar overlays também para deixar com um visual muito mais bonito. E os emuladores não eram meio sem graças, como eu diria que são aqui no Nintendo Switch, porque eles são basicamente uma tela preta com os jogos que você tem. E é isso, divirta-se, tá ligado? Apesar dos emuladores rodarem muito bem aqui no Nintendo Switch. É, outra coisa que eu sinto bastante falta aqui no Nintendo Switch, que eu gostava demais no DS, e no 3DS, é a questão da bateria. A bateria do meu 3DS durava, sei lá, cara, 8 horas. Durava muito. A bateria do Switch Lite, ela dura umas 3, 4 horas mais ou menos. É claro que no meu dia a dia eu não consigo gastar toda a bateria dele, só que tem dias, por exemplo, um final de semana, uma viagem, que eu quero jogar despreocupado e no caso do Switch eu tenho que colocar no modo avião e às vezes eu tenho que abaixar o brilho dele também. Então, não é aquela despreocupação que eu tinha no Nintendo 3DS, porque a bateria dele era praticamente infinita. Outra coisa que eu sinto muita falta do 3DS é que no 3DS, por exemplo, a gente conseguia jogar todos os Pokémons até o 3DS. Então, por exemplo, aqui no Switch, ó, eu tenho o Pokémon Shining Pearl e o Brilliant Diamond. E eu consigo jogar os Pokémon de Switch, de Game Boy e de DS. No 3DS eu conseguia jogar desde os Pokémon de Game Boy até o Sun e Moon. Então ele era basicamente uma máquina de rodar Pokémon, coisa que o Switch não roda muito bem, os Pokémon de 3DS. É bem difícil de jogar nele os Pokémons de 3DS, e isso acaba sendo um pouco ruim. Outra coisa que eu sinto bastante falta, mas é de um jogo, não é de uma franquia específica, é do Mario Kart 7. O Mario Kart 7 era meu Mario Kart favorito, eu gosto muito dele. E, infelizmente, pra gente rodar ele aqui no Switch, só instalando o Android, se eu não me engano. Então, sinto bastante falta do Mario Kart 7. Como vocês podem ver, eu sou um pouco viciado no Mario Kart. Então, o Mario Kart aqui eu tenho praticamente todas as pistas concluídas com 3 estrelas, menos as do 200, né? Eu tô na luta pra conseguir. Porém, é um jogo que eu gosto muito. Eu sou fissurado em Mario Kart e eu queria que tivesse outros Mario Karts aqui pra gente jogar, como o Mario Kart Double Dash ou o Mario Kart Wii, né? Ó, só falta o 200, o espelho já foi, 150 já foi, tudo já foi. Só falta o 200 que eu ainda não concluí. Outra coisa que eu sinto bastante falta aqui no Nintendo Switch é das configurações que a gente tinha no 3DS. Então, no 3DS a gente conseguia basicamente mudar tudo do console. Tudo que você queria mudar tinha um homebrew. Então, se você queria mudar o estilo da sua tela de entrada, tinha um homebrew para mudar. Você queria mudar o estilo dos jogos, overlay, alguma coisa, tinha uma configuração para mudar. O 3DS ele era basicamente um sistema de código aberto, porque você mudava o que você quisesse. O Switch a gente tem várias limitações. Então, no caso do Switch desbloqueado,
Mesmo a gente tendo essa liberdade, tem coisas que se você mexer, você vai estragar e você vai ter problema. Além do Switch desbloqueado ele ser bem sensível, porque ele precisa de chip para ser desbloqueado, a não ser que você tenha um V1. Então, se eu deixar ele cair, o chip provavelmente vai quebrar e aí ele vai parar de funcionar. O chip do 3DS não existia, né? Ele era feito via cartão de memória, instalava o cartão de memória, acabou, resolvido. Mas no geral são essas as coisas que eu sinto saudade do 3DS, do DS, e que eu sinto muita falta no Switch, que eu queria muito que tivesse. Mas é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Valeu.